primeiro grau. A expressão geral da função do primeiro grau é dada em AX mais B, porém ela tem algumas variações. O gráfico da função do primeiro grau sempre vai ser uma reta. Por que é uma reta? Porque ela só tem uma raiz da equação. E ela vai ser classificada em função crescente e função decrescente. O que é isso? A função crescente, quando A ele é maior que zero, e a decrescente quando ele é menor que zero. E isso vai ter uma variação no gráfico que nós vamos ver aí na frente. Outra parte da função é a raiz da função do primeiro grau. A raiz da função do primeiro grau é o ponto que intercepta o eixo de x. É o ponto que vai cortar o eixo de x. Por que ela corta o eixo de x? Porque o y vale zero. Então, olha, para a expressão geral, nós temos que isso daqui é a raiz da equação. Então, você pode fazer de duas formas. Jogar direto no menos b sobre a, que é o termo independente, o termo linear, ou resolver a equação igualando a zero. Então, aqui eu fiz ela igualando a zero. Ó, x menos 7 igual a zero, x igual a 7. Se eu quisesse usar a expressão geral, menos b sobre a. Aqui eu tenho, ó, quando não tem coeficiente, vale 1. Então, aqui eu teria o A e aqui eu teria o B. Então, seria o quê? Menos 7 dividido por 1, que vão dar 7. Então, a raiz da função dessa forma inversa vai dar o mesmo resultado. Então, você escolhe o jeito que for mais fácil. A função do primeiro grau é dividida em 3 partes. Uma parte, a primeira parte dela é a função constante. O que é a função constante? Quando ela não tem a variação de A. Então, quer dizer, se o A vale zero, vai ter um x. Aqui no caso, vai substituir para achar um correspondente de y. Quer dizer que todo valor como resultado dessa função vai ser o correspondente ao B, que seria o termo independente. Então, vamos supor que o B valesse 5. No caso aqui, seria uma reta paralela ao eixo de x valendo 5. Então, se eu colocar aqui, ó, o x valendo 1, ela vai dar o valor que é correspondente para B. Valendo 3, também daria. Valendo 1728, também daria o mesmo correspondente aqui para B. Se o B vale 5, todos eles seriam como resposta 5. Se o B valesse 700, daria 700 como resposta para cada um deles. Então, o segredo daqui, não tem a variação de x, o resultado sempre vai ser o termo independente, reta paralela ao eixo de x. A outra é a função linear. Linear porque ela não tem o termo independente. Se o termo dela é independente, ela vai cortar o eixo de x no ponto zero. Então, aqui, ó, fazendo valor numérico, quando nós fizemos valor de função, f de 0 seria o quê? A vezes 0, 0. Então, ela vai cortar sempre o eixo de x. Então, sendo uma função crescente aqui, ó, porque o a fiz para o a maior que 0. Aqui eu tenho que f de x é igual a 2x. Então, atribuindo os valores, ó, menos 2. Então, vou jogar o valor numérico. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Agora a gente marca o gráfico. Para menos 2 vai dar o quê? Menos 4. Para menos 1, deu menos 2. 0, deu 0. 1, deu 2. E o 2, deu 4. Ligando esses pontos, porque é uma função real, como ela é uma função real, eu posso ligar os pontos. Se ela não fosse uma função real, ela tivesse atribuído os exatos valores, aqui de menos 2, 1, menos 1, 0, 1, 2, não tivesse falado nada, eu tivesse, aqui eu joguei valores aleatórios. Mas se ela tivesse determinados valores, você não poderia de forma alguma ligar os pontos. Então, essa função aqui é uma função de domínio real, imagem real. A próxima função que nós temos é a função afim. O que é a função
B são diferentes de zero. Agora os dois. Função constante. O B existe e o A não. Função linear. O B não existe e o A existe. Nessa aqui as duas têm que existir. Então é conceituada uma função crescente para o A maior que zero e decrescente para o A menor que zero. Pontos importantes no gráfico. Onde corta o eixo de x é a raiz da função. Ponto que intersecta o eixo de y é o termo independente. Então, ó, o B aqui e aqui o menos B sobre. Então, para eu montar esse gráfico aqui, eu posso atribuir os valores ou eu posso jogar direto na expressão, que eu já sei dois pontos que vão ser marcados no gráfico. Ó, eu já sei que ele tem que cortar lá no menos 5 e que a raiz da função vai ser em outro ponto ali que eu vou ter que determinar também. Mas vamos atribuir esses valores, ó. Menos 2 e menos 5 vão dar menos 7. Menos 1 e menos 5, menos 6. 0 e menos 5, menos 5. 1 e menos 5, menos 4. 2 com menos 5 vai dar menos 3. Então, olha só, para esses valores aqui que eu coloquei no gráfico, eu vou ter para cima do eixo de x? Não, ó, todos os valores deram negativos. Então, eu tenho que prolongar a minha reta aqui, ó, para menos 6, menos 7. Então, vamos lá. Ó. Menos 2 deu o quê? Menos 7. Menos 1, menos 6. 0, menos 5. 1 deu menos 4. E o 2, menos 3. Então, eu posso ligar esses pontos, mas eu não sei em que ponto que ele vai cortar o eixo x. Para saber esse ponto, ó, x menos 5 igual a 0. Então, x vai ser igual a 5. Então, ela viria aqui, ó, no ponto 5 que ela cortaria. Então, a nossa reta do gráfico, só traçar os pontos aqui até passar no menos 5. Então, aqui eu tenho a raiz da função. Aqui eu tenho o termo independente. E essa função é conceituada uma função crescente, porque o A foi maior que zero. Agora, eu sugiro a vocês que façam os exercícios da página 71 a 73. Tá? Que eu vou resolver um exercício depois para vocês. Vamos lá. Questão 2 da página 72. Na cidade de Macapá, o preço de serviço cobrado por um determinado pintor consiste em uma taxa fixa, mais uma quantia que depende da área pintada. O gráfico a seguir representa o valor do serviço efetuado em função da área pintada. Se for pintado uma área de 35 metros quadrados, ele cobrará que valor? Então, aqui ó, nós temos a parte de metro quadrado e a parte em reais, que é o valor pago por ele. Então, tinha uma taxa fixa aqui de serviço. Então, o que a gente faz? Primeiro, eu sei que é uma função do primeiro grau, porque o gráfico é uma reta. Se ele não cortou no eixo aqui, então ele é uma função afim. Então, ele é dada por f de x, que é igual a x mais b. Para você achar os valores de A, só você fazer a variação entre os valores. Pega dois pontos marcados e faz a variação desses valores. Então, aqui eu fiz 72 menos 60 e aqui, ó, 20 menos 14. Então, eu divido esses dois valores. 12 dividido por 6, 2. Achei o valor de A. Então, substituo aqui na função. Então, f de x passou a ser 2x mais b. Eu não sei qual é o valor fixo, qual é o termo independente. Então, eu posso pegar qualquer ponto específico. Aqui eu usei 14,60, mas se você fizesse com 20,72, ia dar do mesmo jeito. Voltando lá, ó, naquela outra parte que nós trabalhamos. Se eu peguei o ponto 14,60, quer dizer que aqui eu tenho o valor de x e aqui o valor de y. E vou substituir na função. F de x vale 60, o x vale 14. 2 vezes 14, 28. Está
somando, vai para o outro lado. Quando você já faz a troca simultânea, você não precisa de fazer muita troca de sinal. Então, já joguei o B e o 60 e já troquei o 28. Então, 60 menos 28, 32. Agora, eu tenho minha função montada. Ó. F de x é igual a 2x mais 32. Como ele queria saber o valor por 35 metros quadrados, se é 35 metros quadrados, eu vou substituir o valor de x, que é o que está no eixo da abscissa, por 35. 2 vezes 35, 70. Somando com o termo independente, que era o B, 102. Então, ele pagaria R$ 102 por esse serviço. Sugiro que vocês façam os outros exercícios para que fixem bem esse conteúdo de função do primeiro grau. Vamos lá, pessoal? Mais uma aulinha agora de função quadrática. O que é a função quadrática? É uma função que trabalha para a equação do segundo grau. Quando para a equação do segundo grau, como nós já vimos a aula de função de equação do segundo grau, vocês sabem achar os pontos da equação, as raízes da equação, determinar a equação, se ela é completa, se ela é incompleta e mais uma série de coisas. Isso tudo a gente vai usar aqui. Primeira coisa para a função quadrática, a fórmula geral dela. Ela é escrita na forma x ao quadrado mais bx mais c, em que o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, ela fica uma função em primeiro grau. Tá? Então o a ele não pode deixar de existir, o b pode e o c também, o a não. O gráfico sempre vai ser uma parábola. Se o a for maior que zero, ele vai determinar se a concavidade está voltada para cima, então ele vai ser classificado como crescente e decrescente ao mesmo tempo. Tá? Eu não posso falar igual na função do primeiro grau, que eu falo, se o a maior que zero é uma função crescente, aqui não, porque ela tem os dois comandos. Olha, ela foi decrescendo, chegou em certo ponto, ela começou a crescer. Quando o a é menor que zero, a gente tem a parábola voltada para baixo. Então, A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Agora a gente vai trabalhar os pontos notáveis de uma parábola. O que são esses pontos notáveis? São os elementos principais do gráfico. Então, para isso, nós vamos ver o que ele toca, onde ele toca, onde ele corta, onde ele pode passar aqui na parábola. Então, os primeiros pontos. Toda vez que corta o eixo de x, nós temos x1 e x2. x1 e x2 são as raízes da equação. O que são as raízes da equação? Quando eu tenho o f de x igual a zero. Então, uma função de segundo grau, você pode usar básica ou usar soma e produto ou fatoração para achar esses valores. O ponto que intercepta o eixo de y vai ser aqui no caso o ponto C, que é o ponto que intercepta o eixo de y. Com esses pontos aqui a gente já sabe alguma coisa. Essa parábola que ela atingiu um ponto que nós chamamos de vértice. Esse vértice aqui é onde vai determinar ponto máximo e ponto mínimo. Então, no vértice aqui eu tenho o x do vértice e teria o y do vértice também. Mais ali na frente nós vamos trabalhar. Então, esses aqui são os pontos específicos da parábola. Então, você tem que saber o que corta o eixo de x. São as raízes da equação. O que corta o eixo de y? É o termo independente. Então, se eu tivesse uma função f de x igual a x ao quadrado x ao quadrado mais 5x mais 6. O 6 seria o C, que vai ser o ponto que corta o eixo de y. E para achar o x1 e o x2, o que eu faria? X ao quadrado mais 5x mais 6, que é igual a zero. Trabalharia com soma e produto. Olha,
e que somados vão dar menos 5. Então só pode ser o quê? Menos 2 e menos 3. Então, no caso, no meu gráfico, eu teria menos 2 e menos 3 no eixo de x e o 6 no eixo de y. Depois eu vou construir um gráfico para vocês mostrando todos esses pontos aqui. Outra coisa que tem uma variação importante para a gente é o discriminante, que é no caso delta. O delta é aquele que está lá em base, que é o d ao quadrado menos 4ac. Então, se o delta for maior que zero, ele vai determinar que a função quadrática, o gráfico dela tenha duas raízes reais, então ela vai cortar a função em dois pontos, tá? Que vai ser o x1 e o x2. Se o a maior que zero, a parábola está para cima. Então, todos os valores entre x1 e x2 vão ser negativos. Os extremos vão ser positivos. Então, antes de x1 e depois de x2, só admite valor para y positivo. Entre x1 e x2, só admite valor negativo. Quando a parábola está ao contrário, olha, que o a é menor que zero, entre os dois, positivo, aos extremos, negativo. Para resultado de y. Se o delta é igual a zero, ele só vai admitir uma raiz. Então, x1 vai ser igual ao x2, que por consequência vai ser igual ao vértice também, o x do vértice. Então, a parábola voltada para cima e a parábola voltada para baixo. O a positivo e o a negativo. Aqui ela só admite valores não negativos. Por que não negativo? Porque ele está admitindo zero aqui. E aqui ele só admite valores não positivos. Então, zero e os valores negativos. Depois nós temos, se o delta é menor que zero, daria um número negativo. Dando um número negativo, o delta está dentro da raiz, e a raiz quadrada não admite resultado negativo. Então, ela não possui raiz real. Então, para a parábola com a concavidade para cima, ela só admite valor positivo. Para ela voltada para baixo, só admite valor negativo. Então, esses três itens determinam muita coisa. Teve uma questão do Enem que ela falou sobre isso, é uma questão de uma taça, que só em você saber que o delta ele era maior que zero, você resolvia a questão. Então, é um fator importante. Outra parte que é bem importante na função quadrática é a parte do vértice. O vértice é aquilo que vai determinar a parte que é o ápice de função quadrática, que vai determinar o ponto máximo e o ponto mínimo. Então, ele é dado pela coordenada de x do vértice e y do vértice, com x do vértice sendo menos b sobre 2a. E o y do vértice menos delta sobre 4a. Voltamos ao discriminante, olha. Então, se o a é maior que zero, ela vai admitir um ponto mínimo. Nesse ponto mínimo, eu tenho a coordenada de x do vértice e y do vértice, e ela vai estar é o ponto médio entre as duas raízes. Então, se eu quiser também trabalhar com x do vértice, ele pode ser o ponto médio, que vai ser a média aritmética de x1 com x2 dividido por 2. Então, você pode trabalhar usando essa fórmula do menos b sobre 2a ou somando x1 com x2 e dividido por 2. Lembrando que aqui ela atinge ponto mínimo. O y do vértice, ele é relacionado também à imagem. Que a imagem, olha, ela pega todos os resultados daqui para cima. Então, a imagem vai ser o quê? Maior do que o y do vértice, quando o a é maior que zero. Agora, quando o a é negativo, tá? Se ele é negativo, ela vai ficar com a concavidade voltada para baixo, então atinge ponto máximo. Então, aqui nós temos x1 e x2, lembrando que o x do vértice é a média aritmética dos dois, e a imagem vai estar relacionada ao y do vértice. Então, do y do vértice para baixo, nós temos a imagem. Então, se o a é menor que zero, eu tenho todos os valores para a imagem que o y é menor do que o y do vértice. Nesse caso aqui, para a imagem, todos os valores maiores que o y do vértice. E aqui, menores que o y do vértice.
esse valor aqui é o correspondente à imagem. Então agora, dá uma pausa aí no vídeo, pega as atividades lá da página 77 para vocês tentarem analisar quais questões são ponto máximo e ponto mínimo, que daqui a pouco eu resolvo uma com vocês. Vamos lá? Página 77, questão número 5. Olha o que ela diz. Um centro de convenções tem capacidade para receber 200 pessoas para determinado evento. Cada pessoa que participa desse evento pagará, no fim deste, R$500 pelo convite. Então, R$500 por cada pessoa. Acrescido de R$10 para cada lugar não ocupado. Então, olha só, das 200 pessoas, tirando aqueles que faltaram, eu tenho que pagar R$10 por cada uma delas. Ocupado, vendido, né? Com a intenção de arrecadar o máximo possível. Toda vez que fala em máximo, mínimo, você já sabe, você tem que trabalhar o verso. O máximo possível com as vendas dos convites, os organizadores do evento colocaram apenas uma quantidade X à disposição dos interessados. O número X de convites colocados à venda foi: se ele quer um número X, ele não quer a receita. Ele quer um número de pessoas que ele está querendo convite. Então a gente tem que achar o X do PES. Para isso a gente vai trabalhar com essa equação. São R$500 de convite por pessoa, R$10 eu pago por cada convite, além daquelas que faltaram. Tá? Não eram 200 pessoas no total determinado do evento, então 200 menos o X da quantidade de pessoas que faltaram. Então, olha, usando a distributiva aqui, ó, 10x vezes 200, 2.000x. 10x vezes x, 10x ao quadrado. Juntando os termos semelhantes aqui, eu tenho 500 mais 2.000, 2.500x. Então, menos 10x ao quadrado mais 2.500x é a equação que representa, é a função que representa o total arrecadado pelos convites vendidos. Então, se ele quer, quando que vai acontecer a receita máxima correspondente ao valor de x? Então, isso vai ser x do 10, que é dado pela fórmula menos b sobre a. Eu sei que o a vai menos 10x e o b 2.500. Substituindo os valores, ó, menos 2.500 sobre 2 vezes menos 10. Então, eu tenho 2 vezes menos 10 menos 20. Posso eliminar esse zero. Negativo e negativo positivo, 250 dividido por 2, 125. Então, 125 aí, que vai ser a resposta correspondente à letra B,